Fala galera, meu nome é Davi Caldas, eu sou um dos criadores e articulistas do blog Reação Adventista e de vez em quando gravo alguns vídeos também. Hoje eu gostaria de falar sobre um assunto chamado método texto-prova. Você já ouviu falar sobre isso? É um assunto interessante. Né? Método texto-prova, ele é uma forma de você lidar com o texto bíblico que é bastante distorcida e infelizmente tem sido bastante comum nos debates que a gente encontra por aí na internet e até fora da internet mesmo. Na verdade, esse método ele sempre foi muito comum entre muitas pessoas, mas ele é totalmente antibíblico e a gente vai aprender um pouquinho sobre isso nesse vídeo. Né? No que consiste o método texto-prova? Ele consiste em você pegar textos da Bíblia no meio de um debate, uma discussão, né? Você lançar esses textos no meio desse debate, mas você não se preocupar em explicar esses textos, em explicar por que esses textos sustentam a sua teoria, a sua posição teológica. Né? Dito de outra forma, você tem uma posição teológica a respeito de algum assunto, por exemplo, eu acredito no arminianismo, ou eu acredito no calvinismo, né? E aí eu estou no meio de uma discussão, eu pego um texto bíblico e eu lanço esse texto bíblico no meio da discussão, mas eu não explico de que forma, como, né, a minha posição teológica ela é sustentada por meio daquele texto bíblico. Eu apenas lanço o texto bíblico. Esse tipo de método, ele tem dois possíveis problemas, né? Pelo menos um deles vai acontecer sempre. Né? O primeiro é de você estar usando um texto bíblico que na verdade não suporta a sua tese, aquilo que você defende, a sua posição teológica. Né? Você pode estar citando um texto bíblico que está fora de contexto. Né? E a única forma do seu oponente, das pessoas que querem entender a sua posição, saberem que aquele texto dá suporte àquilo que você acredita, é você explicando de que forma que aquele texto dá suporte àquilo que você acredita. Ou seja, você precisa interpretar o texto. Né? Você precisa mostrar, olha, o texto se interpreta assim, não se interpreta da outra maneira. Né? E por se interpretar assim, isso leva a conclusão de que a minha posição está correta. Então o texto precisa ser explicado. Né? Quando você não faz isso, a pessoa não tem como saber. Você só tem um texto solto. Né? E aí é uma coisa interessante. Nós precisamos ter em mente que os textos não são autoevidentes. Aparentemente a pessoa que faz uso do método texto-prova, ela pensa que os textos são autoevidentes, ou seja, basta lançar os textos e pronto, está tudo explicado. Mas não é assim dessa forma. Por exemplo, digamos que eu tenha a frase "eu estava no banco". Né? Essa frase por si só, ela não é autoevidente. A palavra banco, por exemplo, ela pode se referir a uma agência financeira, ela pode se referir a um banco de dados, ela pode se referir a um banco de areia, ela pode se referir a um banco de sentar. Esse banco de sentar pode ser um banco de praça, pode ser um banco na casa de alguém. Então, assim, não tem como, através da frase por si só, você saber qual é o sentido dela. Você vai precisar do contexto, né, para você entender que banco era esse, para você entender o que significa essa frase "eu estava no banco", onde exatamente eu estava. Você precisa do contexto para poder entender. Né? E quando eu falo contexto, né, eu gosto até de usar a palavra no plural, contextos, que existem vários tipos de contexto. Né? Você tem o contexto temático, que é você ler a passagem dentro do que está sendo dito no capítulo, nos versos anteriores, os versos posteriores, né, para você entender qual é o assunto central ali, esse é o contexto temático. Mas você também tem o contexto linguístico, né? Você entender em que língua que aquilo foi escrito, se existe alguma expressão idiomática que era comum naquela época, não é mais hoje. Você tem o contexto histórico-cultural, para você entender o que estava acontecendo ali naquele momento, né? Quem foi o autor, para quem ele estava escrevendo, qual era o problema sendo tratado, né? Essa é uma questão. Então você tem o contexto teológico, né? Ou seja, se você está interpretando um texto bíblico, ele não pode destoar do restante da outra Bíblia. Você não pode ter um ensino bíblico que destoa do restante da outra Bíblia.
Então tem que estar dentro do contexto teológico, né? Você tem o contexto estilístico, né? Qual é o estilo do livro, da passagem que está sendo lida, né? Porque às vezes o estilo é poético, às vezes ele é profético, às vezes ele é um estilo histórico, mais literal. Então, enfim, todas essas coisas precisam ser analisadas para que você consiga interpretar o sentido do texto e a partir daí você possa explicar como que esse texto suporta a sua posição. Simplesmente lançar o texto não diz nada. Então, um dos problemas que o método texto-prova ele causa é justamente isso. A pessoa não tem como saber se o texto que foi citado realmente suporta a posição teológica da pessoa. Às vezes não suporta, às vezes a gente tirou do contexto. Vou dar um exemplo aqui. Tem uma passagem da Bíblia onde Jesus disse que se a mão de uma pessoa a leva a pecar, é melhor ela cortar essa mão, né? Porque é melhor você entrar no céu sem mão do que você ser jogado inteiro no inferno, né? E alguém poderia, por exemplo, a pessoa tem uma posição de que, olha, é correto diante de Deus você se mutilar. Ela poderia, por exemplo, colocar esse texto, né? Essa passagem, né? E colocar e simplesmente deixar e não explicar, né? Isso seria um método texto-prova, a pessoa não estaria explicando como que essa passagem suporta a sua posição, né? E seria um texto fora de contexto, porque dentro da análise do contexto teológico, da análise do contexto linguístico, né, você entende claramente que Jesus estava usando uma figura de linguagem, ele estava usando de um exagero, de uma hipérbole, para poder enfatizar que você tem que se livrar do pecado, né? Agora, é óbvio que isso não era literal, você não vai cortar a sua mão, você tem que arrumar um jeito de se livrar do pecado. Por quê? Porque, biblicamente falando, a automutilação ela é errônea, né? E a Bíblia não pode se contradizer. Então, a importância de você explicar o texto e explicar como ele suporta a sua posição é justamente para que você não caia nesse tipo de erro, de você tirar um texto do contexto. Mas você tem um segundo possível problema, né? A pessoa ela pode estar correta, ela pode realmente ter uma posição que é biblicamente correta, né? E ela pode citar um texto que realmente suporta a sua visão, mas ela pode citar esse texto sem explicar como esse texto suporta a sua visão. Então, da mesma forma, ela está usando o método texto-prova. Mesmo que ela esteja correta, ela não está explicando como que esse texto suporta a sua visão para uma pessoa. Então, a pessoa não tem como saber. Então, esse método ele é errôneo de qualquer maneira, estando a pessoa certa ou não, porque você precisa explicar o texto, né? Um debate baseado em método texto-prova, você provavelmente já viu isso na internet, é um debate muito chato, né? Porque o texto por si só, ele pode, à primeira vista, dar margem para qualquer coisa. Um debate entre arminianos e calvinistas, por exemplo, você tem dezenas de textos na Bíblia que você pode citar isoladamente, né, como suporte para o calvinismo. E você tem dezenas de textos que você pode citar isoladamente como suporte para o arminianismo. Você simplesmente jogar os textos não adianta nada. Você consegue provar praticamente qualquer coisa só citando o texto, né? Agora, se você tem uma guerrinha de textos onde um cita 10 textos sobre supostamente sustentando a sua posição, o outro lança mais 10, né? Você não tem ali um debate, você não tem uma discussão de 10, você só tem simplesmente a exposição do que está escrito, né? Sem interpretação. Então isso não faz nenhum sentido, é um debate chato, é um debate que não leva a lugar nenhum. E chega a ser um debate onde você está desrespeitando o seu adversário, né? Se no caso é um debate, né? Muitas vezes você vai citar um texto que você cita como se a pessoa do lado ela nunca tivesse lido aquele texto, como se ela não tivesse uma interpretação sobre aquele texto. Ora, se você quer debater algo com alguém,
você precisa saber qual é a interpretação da pessoa sobre aquele texto, né? É muito comum, por exemplo, as pessoas citarem textos contra a guarda do sábado para um adventista. Joga lá o texto de Gálatas 4, o texto de Colossenses 2, o texto de Romanos 14. Só joga o texto, como se o texto por si só já refutasse a posição da igreja. Mas será que essas pessoas não param para pensar que a Igreja Adventista existe há 150 anos? Será que nenhum adventista nesses 150 anos nunca leu esses textos? E esses adventistas que leram esses textos, será que eles nunca se debruçaram sobre eles? Será que eles não têm uma interpretação sobre esse texto? Muito provavelmente eles têm, né? E qual é a interpretação sobre esses textos? Você teve a curiosidade, a honestidade de procurar saber qual é a interpretação para então ver se a interpretação deles é plausível, né? Você só pode dizer que uma interpretação é plausível ou não quando você a conhece e quando você compara com as outras, né? Então, simplesmente você citar o texto não significa nada, porque você não está conhecendo a interpretação do outro sobre o texto e nem está explicando a sua interpretação sobre o texto. Existem exemplos, né, de uso de método texto-prova na Bíblia, né, e esse método ele é condenado, né? Então, por exemplo, se a gente pegar aqui Mateus capítulo 4, né, você vai ter aí a ocasião da tentação de Jesus, né? Jesus está no deserto, 40 dias e 40 noites em jejum, e Satanás aparece no fim desse período para poder tentá-lo, né? E uma das tentações que Satanás lança sobre Jesus, ele faz uso de uma passagem bíblica, né? Que é Salmo 91, versos 11 e 12. Satanás vai dizer assim: se você é filho de Deus, joga-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Satanás estava citando a Bíblia, ele estava citando Salmos, era a palavra de Deus. Realmente está escrito lá em Salmos que os anjos protegeriam, né, a pessoa, né, que estava orando, né? Então, o raciocínio de Satanás era: se está na Bíblia e se você é filho de Deus, então você pode ordenar aos anjos que te guardem. Então, se você se tacar daqui do pináculo, do topo do templo, né, os anjos vão te segurar, né? Só que, obviamente, isso não seria uma postura correta de Jesus, né? Porque Jesus ele não estava ali para usar os seus poderes de Deus, muito menos para o seu benefício próprio, ou para provar alguma coisa para alguém, né? Alguém incrédulo, por exemplo, né? Além disso, né, Satanás estava ali numa tentativa de repente, deixar Jesus em dúvida em relação à sua identidade. Será que eu realmente sou filho de Deus ou não sou, né? Ou ficar com aquela sensação de eu tenho que provar para Satanás que eu sou filho de Deus, então vou usar o meu poder para isso. Enfim, era uma tentação. E o que Jesus vai fazer? Diante daquela citação da Bíblia, Jesus vai usar uma outra citação da Bíblia. Ele vai dizer o seguinte: Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Em outras versões, não tentarás o Senhor teu Deus. Essa passagem está em Deuteronômio 6, verso 16, né? Está escrito na Bíblia. Então o que Jesus faz? Ele cita uma passagem bíblica para mostrar o seguinte: olha, você está tentando a Deus, e eu estaria tentando a Deus se eu me jogasse daqui, né? Só que a Bíblia diz para não tentar a Deus. Então, se a Bíblia diz para não tentar a Deus, então a sua interpretação de Salmos ela está errada, porque a sua interpretação de Salmos ela acaba contradizendo outra parte da Bíblia, e a Bíblia não pode se contradizer. Então, pelo contexto teológico, né, Jesus enredou Satanás, né? Jesus mostrou que, olha, você está citando o Salmo fora de contexto, você tem que interpretar o Salmo de maneira correta. Agora, note, em nenhum momento Satanás, quando cita o Salmo, ele se preocupa em explicar como que aquele Salmo sustenta a sua proposta para Jesus. Ele não se preocupa com isso, ele simplesmente cita o Salmo, né? Então, veja bem, ele se utilizou de um método texto-prova. Ele pegou um texto da Bíblia e jogou, né? E era um texto sem contexto, né? Jesus, como conhecia a questão do contexto, né, ele pôde se interpor a isso, né? Então, veja bem, o método texto-prova é um método satânico. No capítulo seguinte, né, a gente lê o capítulo 4 de Mateus, você vai ter o capítulo 5, né, onde você tem o Sermão do Monte. E é muito interessante também, porque a partir do verso 21,
Jesus ele vai começar a se interpor a interpretações que existiam ou leituras que existiam da Bíblia que ou não eram corretas, eram distorcidas, ou eram rasas, né? Então ele vai falar, por exemplo, vocês ouviram que foi dito aos antigos, não mate, né? Só que a simples leitura não mate, né, ela não é suficiente. Então Jesus ele vai dizer, eu porém vos digo, vocês também não devem odiar o seu irmão. Porque não adianta muito você não matar, mas você nutrir ódio, né? Você ir no profundo da lei é você entender que Deus não quer que você odeie ninguém, né? O resultado do ódio muitas vezes vai ser o assassinato. E ele começa a citar várias leituras da lei que eram rasas ou que eram distorcidas. Você tem um exemplo aqui do amor aos inimigos, onde ele diz assim, vocês ouviram o que foi dito, ame seu próximo, odeie seu inimigo. Ora, a parte ame seu próximo existe na Bíblia, está em Levítico 19:18, está na Bíblia. Mas a parte odeie seu inimigo não está na Bíblia, ou seja, era uma distorção oral das Escrituras, né? E você tem aqui também Jesus falando mal contra uma leitura descontextualizada das Escrituras. Então, por exemplo, você vai pegar aqui a parte em que ele fala, está aqui no verso 38. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Né? Então, veja bem, tá na Bíblia, olho por olho, dente por dente? Tá, tem pelo menos 3 passagens na Bíblia, né? Você vai ver lá em Deuteronômio, em outras passagens da Torá, onde você vai ter essa passagem, olho por olho, dente por dente. Só que essa passagem estava sendo citada pelas pessoas de uma maneira descontextualizada. Né? Essa passagem era um procedimento jurídico, que só juízes poderiam aplicar após um julgamento formal, geralmente de crimes graves, né? E ele servia para mostrar ao juiz e às pessoas que os crimes deveriam ser punidos de maneira proporcional, né? Então era um sistema jurídico. Vamos lembrar que Israel era uma teocracia, então você tem leis ali que são morais, você também tem leis ali que são civis, são leis penais, são leis relacionadas à nação de Israel, né? Então existia essa questão. Só que as pessoas estavam usando esse texto como desculpa para vingança pessoal, olho por olho, dente por dente, ou seja, se fulano me fez algum mal, eu vou fazer um mal a ele, né? Isso é uma distorção porque isso está tirando do contexto o texto bíblico. Então não basta você ler e não basta você citar o texto bíblico. Você precisa analisar o texto bíblico dentro de seu contexto correto, né? E explicar como que a sua análise dentro do contexto suporta a sua posição. No caso ali, simplesmente citar olho por olho, dente por dente, não era capaz de suportar a posição em prol da vingança, até porque o próprio Antigo Testamento fala contra a vingança em várias passagens, né? Então havia uma contradição ali, havia algo descontextualizado ali. Então o método texto-prova, ele não é um método apoiado pelas Escrituras, ele é um método errôneo, é um método que leva a muitas distorções, né? A muitos debates inúteis, debates com baixa qualidade, né? E é um método que a gente deve não se utilizar. Então fica aqui o apelo, né? Não faça uso do método texto-prova. Se você quer expor a sua posição para alguém, né? Seja porque é um debate, ou seja porque a pessoa te perguntou e ela quer saber mais, não faça uso de método texto-prova. Não pegue simplesmente um monte de textos bíblicos e lance na mesa e não explique, né? Você precisa lançar os textos bíblicos e interpretá-los dentro de seus contextos e explicar de maneira devida como que esses textos suportam a sua visão. E se você está debatendo com alguém, você precisa da mesma forma ouvir da pessoa qual é a interpretação da pessoa a respeito desses textos bíblicos, né? Qual é a explicação da pessoa a respeito de como esses textos bíblicos sustentam a visão dessa pessoa, para então você comparar a sua interpretação com a interpretação da pessoa e dizer, olha, a sua interpretação está errada por causa disso, disso e disso, a minha interpretação está certa por causa disso, disso e disso. Simplesmente citar o texto não é uma boa teologia. É isso que eu queria falar com vocês hoje. Eu espero que vocês tenham entendido bem, que tenham gostado do vídeo. Quem gostou, curta, se inscreva no canal e continue acompanhando aí os materiais do Reação Adventista. Valeu!